Mas enquanto a gente ora, o Espírito Santo começa a acender e reacender verdades nos nossos corações. E eu não sei quanto a você, mas essa surpresa sempre me vem. Impressionante como que o tempo passa muito rápido. Nós já estamos no mês de setembro, queridos. Daqui a pouco nós estaremos reunidos aqui no dia 31 de dezembro, naquele cultaço nosso, nos alegrando, ali computando as bênçãos, testemunhando acerca do que Deus fez nesse ano tão esplêndido e maravilhoso, e já na expectativa do próximo ano que vai nascer. Eu não sei quanto a você, mas esse tipo de coisa, na forma como acontece, a rapidez como o tempo passa, isso me surpreende por algumas vezes, mas também me alegra, porque eu sei que cada vez mais nós estamos próximos da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quantos de vocês têm a esperança de que estaremos com Ele para sempre na sua glória, seremos arrebatados? Quantos crentes aqui, se Jesus voltar hoje, você vai ser arrebatado, irmão? Você vai ser arrebatado, irmão? Quantos crentes aqui, se Ele voltar hoje, você vai ficar falando em línguas, meu irmão? Não, irmão, eu vou subir falando em língua. Diga assim, você vai subir falando em língua. Amém? Porque essa é a nossa esperança. E nós começamos esse ano falando acerca do ano de José, mais especificamente da bondade e fidelidade de Deus em prover necessidades. Ainda hoje, correndo os olhos sobre as páginas de Gênesis 37, 38, 39, dali por diante, que narra a história de José, o meu coração se enche de alegria por ver tamanha fidelidade. Mas nós poderíamos deixar José de lado e falar do Denis, da Mara. Quanta fidelidade do Senhor, porque Ele é esse Deus protetor e é esse Deus provedor. E no mais, queridos, conversar com irmãos e ver o que Deus tem feito na vida deles através da fé e principalmente no posicionamento sobre essa palavra liberada, porque Deus, Ele é fiel. Crede no Senhor vosso Deus e sereis salvos, segundo Crônicas 20:20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Uma vez que a palavra é liberada, eu preciso tomar posse dessa palavra e permitir com que essa palavra seja gerada, formada, com que ela realmente consuma a minha vida, norteie, dirija a minha vida. E muitos irmãos têm permitido com que a palavra faça isso, e tantas coisas têm acontecido. Mas eu entendo também que o Evangelho que supre necessidade, também é o Evangelho da responsabilidade. Fala assim: o Evangelho da necessidade é também o Evangelho da responsabilidade. Eu acredito que a igreja sempre precisa caminhar numa linha de coerência, de sensatez, né? Compreendendo e vivendo toda a plenitude de Deus, mas sem perder o foco da sua principal missão, responsabilidade que lhe foi otorgada pelo Senhor Jesus. Eu não tenho nada a ver com a forma como se prega o Evangelho por aí afora, porque cada um vai responder diante de Deus segundo a maneira como fez. Mas muitas vezes destaca-se tanto o Evangelho da necessidade, e nós encontramos pessoas viciadas nessa necessidade, e por outro lado enxergando Deus por algumas vezes, né, como um shopping center, como um caixa eletrônico, onde se chega ali, passa o cartão, saca, ou um supermercado onde se vai, compra-se o que quer, o que se precisa. E infelizmente, se não tomarmos cuidado, às vezes, né, ondas nos dirigem a viver e pensar dessa forma. Volto a repetir, creio no Deus, como temos ouvido tantos testemunhos aqui, que é um Deus supridor das necessidades, porque isso faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho é também um Evangelho da responsabilidade. E nesses poucos meses, mais especificamente 4 meses que faltam para terminar o ano, nós queremos incorporar esse Evangelho da responsabilidade e cumprir com muita coerência, com firmeza, sensatez e dignidade o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos?
Quando eu falo sobre o evangelho da responsabilidade, eu me refiro sim àquilo que Jesus disse lá em Marcos 16, 15 e 17. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Mas nós nos deparamos aqui com as palavras do nosso mestre: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se eu vivo esse evangelho, eu preciso também chamar para o meu dia a dia a responsabilidade que está por trás desse evangelho e que principalmente repousa sobre a igreja que foi lavada, comprada e pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando nós falamos em evangelho da responsabilidade, nós vamos correr a Bíblia e vamos encontrar tantos desafios, e muitas vezes Deus não apela, mas Deus sendo o mais claro possível, falando do quanto Ele conta com você e comigo para que a sua obra seja realizada. Eu quero que você foque os seus olhos para esse evangelho da responsabilidade, porque eu sei que a sua necessidade Ele já supriu, amém? Embora Deus conte conosco, diga assim para o seu irmão: Deus não depende de você. Ele conta com você, mas Ele não depende de você. Se você não fizer o que Ele te chamou para fazer, se você não desenvolver aquilo que Ele colocou nas suas mãos, seja limpar a cadeira, cuidar das crianças, auxiliar na célula, carregar cabo nos cultos, faxina na casa do Senhor, se você não fizer o que Ele te chamou para fazer, você pode ter certeza, Ele levanta outro, porque a obra do Senhor, fala assim, porque a obra do Senhor jamais deixará de ser feita. Amém, queridos? Precisamos entender isso como igreja de Deus. E eu percebo que Deus tem dado tantas ferramentas para essa geração, para a sua e para a minha geração. Às vezes eu estou lendo alguns versículos da Bíblia e eu dou aquela viajada assim, e aí 10, 15 minutos paro naquele versículo, daqui a pouco, porque eu começo a pensar, falo, Deus, como é que pode? A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, especificamente na cidade de Éfeso e naquela região, a Bíblia diz que o evangelho foi pregado em todas aquelas cidades. Mas os caras não tinham os recursos que nós temos hoje. Quando no mundo cavalgavam sobre mulas, ou sobre mulos, sobre cavalos, e quando dispunham de recursos para atravessar de um lado para o outro, e contavam com as águas, rios e mares, navegavam através de navios, mas não tinham esses meios que nós temos hoje. Eu fico pensando, se Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje, se Pedro estivesse vivendo nos dias de hoje, esses camaradas, sabiamente, eles estariam usando todos os meios de recursos para tornar o evangelho conhecido. Mas não só por conta de uma astúcia, se assim podemos dizer, porque o que me faz pregar o evangelho e tornar o evangelho conhecido não é só a facilidade que tenho, mas a paixão que queima no meu coração. A paixão. Então eu te respondo aquilo que respondi para mim mesmo, aquilo que entendi. Oxalá que foi o Espírito Santo que me revelou, mas se não foi o Espírito Santo, valeu o entendimento que eu tive. Qual o entendimento, pastor? Por que esses homens fizeram o evangelho conhecido em todos os lugares? Só tem uma explicação: paixão. Fala assim, paixão. Irmãos, um cara apaixonado, o cara faz loucura. Pode ser que ele ouça depois dessa pregação, mas eu tenho um amigo muito chegado, que é irmão do pastor Luciano Subirá, que é o Adriano, um cara muito fera, amigão realmente. Nós crescemos juntos aqui em Campinas, e o Adriano, ele se apaixonou por uma moça de Deus lá em Guarapuava. E esse Adriano, além de ser um cara que trabalhava muito, estudava muito também, e muitas vezes ele levantava 5 horas da manhã, saía 7, 8 horas do trabalho, ele me ligava, cara, eu estou indo para Guarapuava.
e entrava no carro, viajava 8, 9 horas, parando, lavando o rosto. Eu me lembro muitas vezes ele abria naquele frio, né, a janela do carro, e ele fazia assim na janela, e dava cada tapaço no rosto para ficar acordado, porque queria estar com aquela pessoa amada. O que é isso, paixão? Levante seu dedinho. Quantos homens apaixonados já fizeram isso? Você está com vergonha, né? Você está com vergonha, né, seu cabra? Você está com vergonha porque hoje nem a porta para ela se abre mais quando ela chega em casa, né? Ai, meu Deus, meu. Ai, Jesus, pega ele. Mas eu vou orar nessa noite para o seu amor ser renovado por Deus e pela sua amada, em nome de Jesus. Amém, queridos? E ele fazia aquilo por amor. Então esses homens que se doavam dessa forma e permitiam o evangelho chegar em todos os lares, não tem outra explicação a não ser a paixão. E hoje nós temos tantos recursos disponíveis. Pena que aproveitamos tão assim, tão mal esses recursos. Que pena que as pessoas, falando dos mais antigos, que pena que as pessoas, ao invés de pegar o telefone e liberarem palavras de paz sobre o coração dos outros, pena que as pessoas ainda lançam a mão do telefone e ficam no celular meia hora, 40 minutos, fofocando, falando mal da vida do outro, perguntando: você viu, minha irmã? Você viu o racho da saia daquela irmã? Meu Deus do céu! Você viu aquela calça de tão grudadinha? Se ela esticasse um pouquinho para lá, vai rasgava tudo. Pena que as pessoas ficam usando essa ferramenta chamada Facebook, internet. Alguns para se prostituírem, para se contaminarem, outros para publicar tanta baboseira. E não usam esses recursos para tornar o reino de Deus real, o reino de Deus mais palpável, o reino de Deus com mais visibilidade para as pessoas. Por que nós não fazemos isso? Eu vou te dar a resposta. Porque não queima no meu coração. Aquilo que queima no meu coração eu priorizo. Aquilo que queima no meu coração eu valorizo. Aquilo que queima no meu coração eu quero gritar para todo mundo. Eu acho legal. Acho legal quando os caras colocam lá, né, nesse site de relacionamento, né, Chiquitita, te amo. Você vê que o jeito que ele escreveu, esse cara deu um mugido por mais de 1 minuto e meio. É legal isso aí, porque está queimando no coração dele. Fala assim: aquilo que não queima, as pessoas não publicam, não falam. Quando nós falamos de envolvimento, longe de qualquer interpretação associada com extremismo, exagero e fanatismo, mas quando nós falamos de comprometimento, falamos de pessoas que entenderam o seu compromisso e a sua responsabilidade no reino de Deus, e elas estão dispostas a fazerem muito mais daquilo que às vezes lhes é convidado a fazer. Elas querem ir além, querem se doar mais, querem se entregar mais. Isso é comprometimento. Não é assustador, mas é uma realidade. O número de pessoas envolvidas em relação ao número de pessoas comprometidas, os comprometidos são bem menos do que os envolvidos com o reino de Deus. Numa igreja local, o número de envolvidos, eles são bem mais do que o número de comprometidos. O número de comprometidos é sempre um número pequeno de guerreiros, desbravadores, de pessoas que muitas vezes comprometem até algumas coisas de sua vida, não no sentido de dano, mas comprometem, né, o físico, no se esforçar, no se dedicar um pouco mais, em abnegar alguns momentos em que poderia estar descansando para se entregar totalmente ao reino do Senhor.
Porque são pessoas comprometidas. É mais ou menos aquela história da galinha e do porquinho no preparo do hambúrguer. Quantos já comeram aquele hamburgão? Eu confesso para você que eu tenho fugido, mas eu gosto daqueles bem gordurento, aquele bacon assim, uau, aquele queijo derretendo. Às vezes tem até aquele pretinho do lado da chapa, mas eu fecho o olho e meto a boca naquele pretinho. Nada que uma Coca-Cola não resolva depois por cima. Bom demais o negócio. Mas eu estou moderando bastante, faz tempo que eu não dou uma exagerada assim. Mas no preparo desse hamburgão, tem uns que chega a ter aquela camada grossa assim de bacon, 2 ovos, queijo prato. Tem uns que vêm uns pedacinhos de picanha no meio. Tem cantina hoje? Se tivesse, eu fazia festa. Semana que vem vai ter cantina. Mas na formação desse hambúrguer, a galinha falou: tô nessa. Eu quero ajudar a fazer esse negócio aí. Mas só dou o ovo. Agora o porquinho falou: eu também tô. A galinha deu o ovo. E o porquinho deu o quê? O porquinho deu o quê? E para dar o bacon ele deu o quê? Ele deu o quê? A vida. A galinha se envolveu. O porquinho, ele se comprometeu. Ó, querido, preste bem atenção. Deus quer na sua obra pessoas mais do que envolvidas. Deus quer pessoas, diga assim para o seu irmão, comprometidas. Comprometidas. Aleluia. Agora, não há como se comprometer se não houver paixão. Paixão. O que me faz honrar meu compromisso dia a dia com a minha esposa é o fator responsabilidade, mas é o renovo da paixão no coração no dia a dia. E não é diferente na casa de Deus. E antes de entrarmos na Santa Ceia nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo te encha. E para que o Espírito Santo renove o fogo da paixão no seu coração. Aleluia. Levante sua mão e declara assim: porque Deus quer jovens, crianças, homens e mulheres comprometidos. Comprometidos. Eu não quero te constranger, mas quero te dar uma oportunidade para receber. Não quero te constranger, mas quero te dar uma oportunidade para se encher. Mas Deus só enche quem de fato se compromete, se entrega, se rende aos pés dele. Então eu quero saber nessa noite quantos homens e mulheres querem ser cheios. Mas antes de ser cheios, eu quero saber quantos homens e mulheres querem se comprometer com o reino de Deus. Então fique em pé no nome do Senhor Jesus, meu irmão. Eu quero me comprometer com o reino de Deus nessa noite. Eu não quero ser simplesmente um espectador. Eu não quero estar simplesmente envolvido. Eu quero comprometimento. Eu quero comprometimento, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?